História da transfusão de sangue. As primeiras transfusões de sangue com base em experimentos em animais remontam ao século XVII, mais precisamente em 1665, realizadas pelo médico britânico Richard Lower, em Oxford. A primeira transfusão com sangue humano é atribuída a James Blundell em 1818, que após realizar com sucesso experiências em animais, transfundiu o sangue humano em mulheres com hemorragia pós-parto. Como pode ser identificado à foto, o candidato à doação passa por uma triagem clínica. Após a triagem, requisitos atendidos, é feita a doação. A doação de sangue total voluntária, a doação por aférese voluntária ou a doação autóloga. A doação aférese voluntária é referente a um tipo de doação onde se coleta apenas um componente específico do sangue, seja as hemácias, as plaquetas ou os leucocitos. A autóloga, caso você precise fazer uma cirurgia e em vista da cirurgia é necessária uma transfusão sanguínea, você pode utilizar o mesmo sangue da qual foi coletado anteriormente. Após é feito um resultado sorológico, dando positivo, esse sorológico é liberado e então o hemocomponente é feito a transfusão para o paciente. Alegar um impedimento religioso para a realização de um ato médico é bastante mais frequente do que se imagina. Muitas vezes os pacientes, ou seja, familiares, ficam constrangidos de utilizar uma referência religiosa para orientar a sua tomada de decisão. Algumas denominações religiosas, como por exemplo, Ciência Cristã e Testemunha de Jeová, são conhecidas por seus seguidores. Porém, restrições desta ordem a algumas formas de tratamento. A questão que envolve a indicação médica de transfusão de sangue em pacientes testemunha de Jeová é das mais polêmicas e conhecidas. Essa situação envolve o confronto entre um dado objetivo com uma crença, entre um benefício médico e o exercício da autonomia do paciente. Esta situação pode configurar o que hoje é denominado de não consentimento informado. A base religiosa que os testemunhas de Jeová alegam para não permitirem ser transfundidos é obtida em alguns textos obtidos na Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 3 e 4, está escrito: todo animal movente que está vivo pode servir-os de alimento. Como no caso da vegetação verde, deveras vos dou tudo. Somente a carne com sua alma, seu sangue, não deveis comer. No Levítico, capítulo 17, versículo 10, existe outra restrição semelhante. Quanto a qualquer homem da casa de Israel ou algum residente forasteiro que reside no vosso meio, que comer qualquer espécie de sangue, eu certamente porei a minha face contra a alma que comer o sangue, e deveras o desseparei dentre o povo. Já existe uma farta bibliografia a respeito desta questão. A maioria divide-a em duas abordagens básicas. O paciente capaz de decidir moral e legalmente é o paciente incapaz. O paciente reconhecidamente capaz deve poder exercer a sua autonomia plenamente. Este posicionamento foi utilizado pelo professor Diego, da Universidade Complutense de Madrid, Espanha. O professor utiliza desta situação como paradigmática no exercício da autonomia do indivíduo frente às pressões sociais. O professor Dunn ressalta que esta é uma posição corajosa, mesmo que questionável por outras pessoas que não compartilham desta crença. Para alguns autores, como Genivaldo Veloso de Franca, esse posicionamento só é válido enquanto não houve risco de morte associado ao estado do paciente. Nessa situação, o médico estaria autorizado a transfundir o paciente mesmo contra sua vontade, com base no princípio de beneficência.
O argumento utilizado é que a vida é um bem maior, tornando-se a realização do ato médico um dever de prima facie, sobrepujando-se ao anterior, que era o respeitar a autonomia. Esse posicionamento tem um respaldo, inclusive, no Código de Ética Médica. Artigo 46. É vedado ao médico efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu responsável legal, salvo em iminente risco de vida. O artigo 56 é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticos ou terapêuticas, salvo caso de iminente risco de vida. O Conselho Federal de Medicina se manifestou em 26 de setembro de 1980, através de uma resolução no número 1021, especificamente sobre a questão da transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová. A Constituição Brasileira de 1988 propõe a liberdade de crença para todo cidadão. Quando a situação envolve menores de idade ou outros pacientes tidos como incapazes, como por exemplo, uma pessoa acidentada, inconsciente, a questão ganha outras conotações, pois o papel de proteger o paciente, apesar da vontade expressa de seus responsáveis legais, pode ser ampliado. A questão que pode ser levantada no caso de adolescentes é até que ponto eles não podem ser equiparados, desde o ponto de vista extremamente moral, aos adultos quanto à opção religiosa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 17, lhes dá o direito de exercerem sua liberdade de culto. Garantido igualmente o respeito a esta manifestação, este mesmo Estatuto permite que, em caso de adoção, o menor com 12 ou mais anos possa também se manifestar. Por que este consentimento também não poderia ser ampliado para esta questão? Muitas vezes, as equipes de saúde solicitam à Procuradoria da Infância e da Adolescência que busque autorização judicial para a realização do procedimento através da suspensão temporária do pátrio poder. A restrição à realização de transfusão de sangue pode gerar no médico uma dificuldade em manter o vínculo adequado com o seu paciente. Ambos têm diferentes perspectivas sobre a qual a melhor decisão a ser tomada, caracterizando um conflito entre a autonomia do médico e a do paciente. Uma possível alternativa de resolução deste conflito moral é a de transferir o cuidado do paciente para um médico que respeite esta restrição de procedimento. Os seguidores desta denominação religiosa, Testemunhas de Jeová, estão muito bem organizados para auxiliarem as equipes de saúde no processo de tomada de decisões. Existem comissões de ligação com hospitais, que são constituídas por pessoas que se dispõem a ir ao hospital, prestar assessoria visando o melhor encaminhamento possível ao caso. A comissão de ligação de hospitais dispõe de um cadastro médico que pode ser útil em tais situações. Para que possa ficar mais claro, galera, nós colocamos 2 vídeos que mostram ambos os lados, para que possa ficar mais explicativo. Agradecemos, obrigado. Nós, Testemunhas de Jeová, nós entendemos biblicamente de que não podemos usar o sangue nem para tratamento, nem como alimento. Quando o Criador ele lidava com o povo de Israel diretamente, Jeová Deus ele disse ao povo que da carne até poderia se alimentar dos animais, mas quanto ao sangue, em hipótese alguma. Então, além da explicação bíblica da fé, existe um estudo por trás dessa crença. Com certeza, nós estudamos amplamente em todas as especialidades médicas como lidar com situações. Wagner, e as crianças? Como os pais lidam com os filhos neste caso? Pergunta interessante. E as crianças? Porque nós adultos determinamos aquilo que queremos, né?
Mas eu gostaria de dizer assim, fazer apenas um paralelo, um exemplo. Digamos que o professor dissesse a uma criancinha, lá na escola, o amanhã vamos ter prova, uma sabatina. Quem faltar vai ficar com 0. Aí eu, como pai, chega de manhã, vou pegar meu filho está com 40 graus de febre. Quem determina se ele deve ir ou não à escola? O que tu acha? O pai. O pai. Então, são coisas que só os pais sabem o que é melhor para os filhos. Com certeza. E os pais que estão nos ouvindo sabem o que eu estou falando. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Vocês são ligados à COLI. Correto. Explica para o telespectador como funciona a COLI, o que é essa congregação. Então, a COLI é uma comissão de ligação de hospitais. As COLIs, o que elas fazem? Significa que elas lidam com as questões das Testemunhas de Jeová na área de saúde, buscam bons profissionais, os melhores médicos, buscam entendimento. Então, numa linguagem assim popular, elas fazem um meio de campo entre os médicos, entre os juristas, entre juízes, advogados, pessoal da enfermagem, e mostra, esclarece a comunidade médica, esclarece a sociedade por que as Testemunhas de Jeová têm esse entendimento. E, ao mesmo tempo, nós buscamos, temos um grande banco de dados, de informações. Então, tudo que diz respeito a tratamento sem sangue, o tratamento protocolar, sem usar o sangue, nós temos essas informações. Nós temos quase 5.000 médicos no Brasil que cooperam, que respeitam as Testemunhas de Jeová, que não são Testemunhas de Jeová em todas as áreas. Nós não estamos aqui questionando a classe média, nós respeitamos, nós não temos e não acreditamos em curas pela fé, nós acreditamos no quê? Nos médicos, na ciência, na medicina. Nunca você vai ouvir falar de uma Testemunha de Jeová que ela recusou tratamento, ela ficou na sua casa, escondida, e algum religioso, um grupo, fazendo algum movimento religioso para tentar fazer com que ela seja curada. Não, nós buscamos o melhor tratamento, buscamos os melhores profissionais. E essa nossa posição, que parecia extremista no passado, com o advento do HIV na década de 80, fez com que a classe médica buscasse alternativas. Todos ficaram em alerta. Bom, se o sangue e uma transfusão pode levar doenças perigosas, então nós vamos ter que buscar um maior cuidado. Hoje os bancos de sangue têm maior cuidado, os bancos de sangue se preocupam, e a agência ou o departamento do governo que administra os bancos de sangue, a preocupação dele é usar o mínimo possível de sangue. Só que a medicina avançou tanto hoje que do sangue se fraciona ele. Então consegue se separar a parte líquida da parte sólida, os glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, e hoje os cientistas conseguiram fracionar de dentro de cada um dos componentes do sangue frações. Conseguiram sintetizá-las e fazer medicamentos à base dessas frações. A eritropoetina, que é um hormônio sintético, ela estimula a produção dos glóbulos vermelhos e amplamente hoje é usado, para nós citarmos um exemplo. Bom, em problemas de saúde mais graves como a leucemia, como vocês tratam? Nesses casos, quando os níveis baixam, tem que fazer procedimentos quimioterápicos, então níveis de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, todos eles se tornam muito baixos. Tradicionalmente se usa a transfusão de sangue. As Testemunhas de Jeová não usam, vão usar outros procedimentos substituindo o sangue, que também dão uma certa medida de conforto à pessoa. Porque daí vem a pergunta, o que adianta salvar o corpo e macular a consciência daquela pessoa? Deixa eu tirar uma dúvida com o Wagner. A pessoa que está sem o seu documento, sofreu um acidente e foi levada ao hospital. Em casos de tratarem esta pessoa com o sangue, como a igreja, como as testemunhas, a congregação, vai agir posteriormente com ela? Eu vou colocar da seguinte maneira. Tu disseste que se a pessoa não leva o documento, cabe ao erro a quem? A própria pessoa. Não é? Vai dificultar para ela mesma. O que a igreja faz, como você colocou, nós temos que ajudá-la depois a raciocinar que tinha que estar com o documento. Tão e somente. Nós não vamos expulsar ninguém, não vamos criticar, a pessoa já está debilitada, ela precisa de ajuda.
ela incorreu num erro gravíssimo depois de ter um peso de consciência, que é o que mais mata uma pessoa, é a dor de consciência por não ter feito ou feito algo. Bom, deixa eu agradecer ao Eliú, ao Wagner, e esperamos ter esclarecido ao telespectador e às pessoas que ainda portavam algum tipo de dúvida todo este assunto. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um @professor LFG. De segunda a sexta, sempre um tema de atualidade para você. Testemunha de Jeová e transfusão de sangue. Como fica a situação de quem, por suas crenças religiosas, como é o caso de Testemunha de Jeová, não permite transfusão de sangue numa criança e a criança vem a morrer? Como é que fica isso? Alguém responde, não responde, responde por culpa, responde por dolo? Esse é o tema, essa é a polêmica. A 9ª Vara Criminal do TJ de São Paulo, acaba de decidir um tema, nesse sentido, está mandando a júri 3 pessoas. Mandou a júri os pais da menina e também o médico. Todos testemunhas de Jeová, todos impediram a transfusão de sangue. E em virtude disso a criança morreu. Logo, é preciso analisar toda essa questão do ponto de vista jurídico para saber o que se faz, qual é o correto, por onde vamos, por que caminho nós devemos ir. Em primeiro lugar, a liberdade de crença é um direito constitucional, mas também a vida é um direito constitucional. Quando nós temos uma testemunha de Jeová que não permite transfusão e a criança morre, nós temos vida de um lado e a crença religiosa de outro lado. Qual vale mais? Qual prepondera? Prepondera a crença religiosa ou prepondera a vida como direito das pessoas? Eis a questão. Vamos aqui sintetizar para vocês a posição das cortes europeias. Como é que as cortes europeias se posicionam nesse assunto? Da seguinte maneira, se a criança não morre, prepondera a crença religiosa. Aí prepondera a crença religiosa. E então ninguém é punido, porque afinal não houve uma lesão final efetiva à vida. Porém, se a criança morre, é outra história. Muda por completo, é outra história. Se a criança morre, está em jogo o bem jurídico, vida. E a vida vale mais do que a liberdade religiosa. Então, é isso que temos que distinguir. Se a vítima morre ou não morre. Se a vítima morre, vale a vida e, portanto, todos que concorreram para a morte respondem. Todos. Pode ser o pai, pai e mãe e médico, como é este caso agora que estamos comentando. Todo mundo responde, mas ainda resta saber por culpa ou por dolo. Normalmente culpa porque ninguém quer a morte da própria criança, mas dependendo do caso concreto, pode-se vislumbrar dolo eventual, como é este caso aqui, julgado na 9ª Câmara Criminal aqui do TJ de São Paulo, que mandou o caso a júri, porque viu dolo eventual, ou seja, a morte era iminente. Tudo isso foi esclarecido para os pais, esclarecido para o médico, todo mundo dizendo, vai morrer, o risco concreto existe. E mesmo assim, eles se recusaram, em consequência, geraram a morte dessa criança. O TJ viu dolo eventual nisso, em consequência, mandou a júri. Portanto, do ponto de vista jurídico-técnico, o TJ fez correto. E assim é. Então, é dessa maneira que as cortes europeias decidem e é dessa maneira que decidiu a 9ª Câmara Criminal de São Paulo. O tema é polêmico, muito polêmico, que envolve religião e vida, mas eu te convido a ver isso tudo lá no nosso blog blogdolfg.com.br. Também te convido a seguir no nosso Twitter, Professor LFG. Avante!
just a girl. She expected the